Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao Disque Pod. Meu nome é Álvaro e aqui do meu lado tem o meu amigo Rafa Costa aí, meu irmão. E aí, meu irmão? Beleza? Como é que tu tá? Eu tô bem, e você? Tá melhor? Tô bem melhor. Passasse bem? Tu passou pra mim, né? Eu passei pra ti, né, cara? Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Só com antibiótico pra baixar, né, cara? Cara, foi feio o negócio. E foi forte, chegou aí Foi pra ti, né? Foi o dia inteiro de onda, né? Foi o dia inteiro de onda, cara. Imagina, surfar com aquela catarreira toda que eu tava. Deus o livre. Meu Deus do céu, cara. É por isso que eu surfei mal daquele jeito. Botando desculpa, né, cara? E aí, vamos apresentar ou tu vai dar-lhe? Não, vamos entregar, né, cara? A gente tem que entregar, antes então de chamar o entrega. convidado, a gente tem que entregar, Então né, entrega. cara? Tem que pagar as contas, né? Que Vamos o negócio pagar as não contas. tá muito legal, não. Meu amigo, vamos falar então aqui da Hyperbike, nosso querido patrocinador. A Hyperbike é a empresa mais tradicional de ciclismo aqui de Garopaba, que tá desde os anos 80 aí, com a mais conhecida Tunico Bike. Tunico Bike, seu Tunico. Que hoje foi revitalizada e agora é a Hyperbike, mas lógico, com a qualidade Essência, né? e a excelência do seu Tunico, que por sinal eu fui lá hoje, Tivesse lá? ontem eu fui lá, porque eu voltei a treinar e eu tava com dor no brinquedo. Ah, já. Tava com dor no brinquedo. Bike Fit? Não, cara, a Tati falou pra mim assim, cara, troca o teu Bretelli, velho. Olha. E aí eu falei, não, Tati, tá viajando, cara, não é o Bretelli dela. Ela falou, meu amigo, Troca? Troca Escuta. troca o Bretelli. Aí eu fui lá, troquei o Bretelli, dei um pedal hoje, brinquedo sorrindo. Ô, coisa Não sorrindo boa, muito, né? tá, Porque mas ele isso é normal, né? Aí é do esporte, mas... é do esporte, mas E tu tá te preparando tô me preparando pra prova de pra domingo. prova de domingo, Eu achei né? que, olha só, eu achei que era na outra semana. É Aham. nesse domingo agora. E eu achei que eu tinha mais 2 semanas pra treinar e Agora te puxa, né? agora eu me lasquei. Hoje eu dei um pedal, tô com as pernas todas doloridas aqui. Vai lá pro Hyperbike agora de novo, vai lá e fala pra Tati, agradece. Não, já né? mandei um áudio pra ela, já agradeci, porque meu amigo lá... Viu? Quem entende, né, Quem Álvaro? entende, entendeu? Outra história. Por isso que a gente indica aí bike pra vocês, Com entendeu? certeza, Então, cara. quando vocês precisarem comprar uma bikezinha irada, boa, pra fazer um pedal de final de semana, ou quer fazer um pedal mais diferente, comprar uma bikezinha mais elaborada, aquela de carbono, cheio do esquema, Hyperbike. O Maurício vai jogar o QR Code na tela aí, tu só passa o QR Code, vai cair direto no WhatsApp da Tati, que é a poderosa chefona lá. Pede o desconto. Pede o desconto do Disque Pod, com certeza. E Fala que veio pelo Disque Pod, senão não ganha o desconto, né, se tu Álvaro? não falar que veio pro Disque Pod, não Não vai ganha o desconto. Não ganha desconto. Não vai rolar. E a Tati não dá desconto. É, não dá mesmo? Não dá, só se for Disque Pod. E também eu compro um acessório, né, meu amigo? Vai comprar uma bermudinha, vai comprar uma jaquetinha, um corta-vento, tá chegando o inverno, tem que comprar um corta-vento, uma calça comprida, um capacetezinho, um item de segurança obrigatório, pisca-pisca pra pedalar à noite, Perfeito. uma câmera de bicicleta, porque vai pedalar, meu amigo, vai furar. Acontece. Tem que ter uma câmera Não vai ficar na roubada, né, uma Álvaro? bombinha, então, enfim. Hyperbike, meu amigo. Excelência, qualidade em todo lugar. Tamo junto, Rafa. Vamos apresentar. Tá contigo. Pessoal, boa noite. A gente vai falar de um tema aí bem polêmico, obesidade, né? A gente vai falar hoje com a Camila Campos, a endocrinologista. Boa noite, doutora Camila. Seja muito bem-vinda ao Disque Pod. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Ah, É um prazer estar aqui com vocês hoje. legal. Vamos trocar essa ideia sobre essas questões aí que, querendo ou não, é polêmica, obesidade. Eu tenho umas hormônio, polêmicas né? aqui na minha pergunta. Eu tenho um monte, cara. Eu Eu também posso começar, então? O que Bora tu lá. diz? Não, começa perguntando a pergunta de sempre, né, Isso. cara? Que a gente já começou a conversar aquela hora ali, eu já tô com vontade de fazer as minhas perguntas para não esquecer na cabeça, mas nós temos uma pergunta de praxe. O homem do TTAH. Eu complicado. sou ansioso. A gente tem uma perguntinha de praxe. Da onde veio a Camila Campos? Da onde veio? Da onde é? Contar um pouquinho da história da doutora até a formação ali. Então, e aí depois bora a lá. gente decorre sobre os assuntos. Então, eu nasci no Rio, então Poxa. sou carioca de nascimento. Aí, ó. Aí, irmão. Todo carioca, quando se aposenta, quer vir para Santa Catarina. Então, meu pai não foi diferente. Então, Legal. quando se aposentou, a gente se mudou para Santa Catarina, mais especificamente para Araranguá, que eu já tinha Nossa. uma família lá, Ah, né? tá. A família do parte de pai é de lá. E daí ali eu fiquei um tempo até fazer faculdade, e daí da faculdade mudei para Floripa para fazer a especialização, a residência. E hoje em dia eu atuo como endócrino em Tubarão, Perfeito. aqui pertinho de Garopaba. Do lado. Faz muito tempo que a doutora tá na região aqui? Olha,
uns 10 anos, 12. Já faz bastante tempo, Já. então de formação também. Sim, de endócrino, né? Então, Claro. desde que terminei, porque para fazer Claro. endócrino são 2 anos de clínica geral e daí depois mais 2 anos de endócrino. Então, são mais 4 Mais anos 4. depois da faculdade. É Que meia são- vida na faculdade. Que são 6 anos. São 6 anos? 6 anos. São 4 de estudo e 2 de clínica? Como é que funciona? São 6 anos de faculdade De faculdade. medicina. de medicina. Daí você se forma médico generalista, no caso, Tá. né? E daí você vai fazer a especialização. Perfeito. Aí a endócrino você precisa fazer clínica geral antes. Então são 2 Ou anos. seja, tu tem que estar no mercado, vamos dizer, tá trabalhando. É, É tipo isso ou não? Não, é uma residência mesmo, é Ah, uma uma especialização. residência. Então, você Perfeito, fica 2 anos lá na labuta, num hospital, em algum lugar, treinando clínica geral. Uhum. Aí, depois da clínica geral, são mais 2 anos de endocrinologia. Então, são 10 anos no total. Perfeito. Caraca. Meu pai dizia que era profissão estudante. Mas é verdade, né? Mas Porque é. é estudar, cara. Quando eu fazia engenharia civil, tinha uma amiga, que é a Rafaela, e, cara, a gente se formou e ela ainda ficou lá, né? Sabe? Tipo isso. Tipo, pô, cara, é puxado, né, cara? É. Eu Mas vi, é eu vi bom, o eu esforço acho dela. que... Acho que a especialidade é fundamental, assim. Então, Sim. é a virada de chave na carreira, é você se tornar um especialista e atuar direto naquilo que você mais gosta, né? Sim. Então, te traz mais satisfação no teu dia a dia. Então, acho que É realmente muito, trabalhar naquilo que tu gosta mesmo, né? Porque eu acho que é muito importante, assim, galerinha que tá aí na faculdade, Ó. buscar para fazer a residência, para fazer uma especialização e atuar no mercado que desejou, sabe? Perfeito, perfeito. Doutora, falando dessa questão de peso, por que a doutora, ou qual a opinião da doutora quanto à questão da população que vem ganhando peso nesses últimos tempos aí? Acho que a obesidade hoje é uma doença extremamente prevalente e ascendente. Uhum. Então, acho que desde a década de 70 que a população, no geral, vem ganhando peso de maneira acelerada. E se você olhar em pesquisa, só sobe. A gente não tem nenhum país, a não ser que esteja em guerra social, assim, Claro. que conseguiu diminuir o crescimento da obesidade. Nenhum país hoje conseguiu isso. Todo ano a obesidade cresce na população. E é multifatorial, né? Não é uma causa específica, mas a gente acredita muito que tem uma interferência grande de meio ambiente acontecendo. Não seria assim, eu tenho uma predisposição genética. A nossa genética não muda tão rápido em 50 anos. Essa aceleração do ganho de peso é da década de 70 para cá. Então, a gente não mudou a genética tão rápido. Então, tem mais coisa do ambiente influenciando do que propriamente genética. Perfeito. Nisso tudo. Questão a gente comentava ali, pessoa mudando os seus hábitos, indo para a faculdade, por exemplo, tendo má alimentação, né? Porque tem que comer rápido, ou tu não tem, tá morando sozinho, enfim. Assim, a gente diz que a manipulação industrial do alimento, ela é danadinha, assim. A gente estima hoje que a gente come, em média, 500 calorias a mais por dia do que a gente comia 30, 40 anos atrás. Muito pela essa questão dos aditivos que tem nos alimentos. Então, por exemplo, você vai tomar um líquido, você toma um líquido adoçado, um refrigerante, que não era tão comum antigamente. Você vai comer um alimento, um macarrão. Aí você vai botar um tempero condimentado, que ele é acrescentado de carboidrato, ele aumenta a palatabilidade, você come mais. Então, são esses fatores, junto a essas rotinas malucas que a gente vive, a gente só escala. Só escala ganhando peso, né? E a questão da obesidade ganhando peso, tu também ganha outros tipos de doença, né? Sei lá, talvez diabetes, alguma outra coisa desse tipo, que a doutora... O danado da obesidade é justamente isso, ela carrega com ela uma mochila. Com ela vem hipertensão, vem diabetes, vem aumento de risco cardiovascular, vem alterações hormonais, tanto masculina quanto feminina. Se você perguntar para uma mulher mais cheinha, ela vai dizer assim, eu não menstruo todo mês. Né? O meu ciclo menstrual é irregular. Por quê? Porque a obesidade interfere na função do ovário, interfere na função do testículo do homem também. Então, dor articular, artrose. Então, ela carrega um espectro de doença muito grande junto com ela. E, às vezes, a gente está tratando diabetes, pressão, colesterol e a gente não está tratando obesidade.
que seria o primordial ali para aquele paciente. É porque hoje em dia tá difícil tu falar sobre alguns assuntos, sobre alguns temas, falar sobre obesidade, às vezes aí pode ter até alguém que ache ruim da gente dizer que é uma doença, né? Então acho que isso tá, pela polêmica mesmo que acaba gerando, a gente fica com tato para poder falar sobre isso e acaba não desmistificando ou orientando da maneira correta. Sim, obesidade é uma doença, vamos tratá-la como outras qualquer, né? Eu acho que assim, a aceitação corporal é fundamental. A gente tem um vínculo grande de peso com estética, ninguém tem dúvida. E a gente ter essa aceitação de uma imagem corporal, que não é aquele peso padrão Instagram, assim, é importante. Mas eu não posso deixar de combater uma doença. E muitas vezes uma pessoa que vem de uma qualidade de vida muito grande, estando acima do peso, é muito questionável se ela realmente tem essa qualidade de vida. Porque se você conversar no dia a dia de consultório com os pacientes que sofrem de obesidade, estão lá buscando tratamento, ele vai dizer, poxa, Camila, eu não consigo amarrar meu tênis. Eu não consigo me abaixar para amarrar. O paciente, ele calça o tênis de costas, porque ele não consegue calçar um sapato. Ele tem dificuldade de autocuidado, de higiene, ele tem dor articular. Então, quando você vê um paciente de peso muito alto, vendendo uma qualidade de vida muito boa, você tem que dar uma desconfiada se isso ali não é só pose para rede social, assim. Porque ela limita muito a qualidade de vida do meu paciente. Isso é fato. O fato a doutora vê isso no consultório, no lá, dia a dia, no íntimo. Né? Então, é uma mulher que não consegue cruzar uma perna. Sim. Você não tem no acesso a achar uma roupa. Então, eu tenho paciente que fala assim, a roupa é que me escolhe. Eu não consigo escolher uma roupa. A roupa é a que me escolhe, é a que dá. Entende? Então, eu tenho uma paciente que foi um absurdo nessa questão da aceitação corporal. Uma menina super jovem, assim, e a escola mandou para ela um boleto cobrando uma carteira, porque a carteira da escola não aguentava 100 quilos. Nossa. Você pensa se essa menina quer voltar para a escola? Nossa, meu. Não quer, entende? Então, assim, isso a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que ter inclusão, a gente tem que ter acesso desse paciente a tudo. Mas eu também não posso dizer para essa menina que ela não tem que tratar a doença dela. Respeito acima de tudo, né, doutora? Exatamente. Mas não deixar de informar da maneira devida ou fechar os olhos, que é o que o pessoal tá querendo, né? Exatamente. Que feche os olhos para alguns temas porque não quer ser cancelado, vamos dizer assim, né? Não, às vezes é o medo, né? É o medo. Às vezes tu não informa direito. E você sabe que tem uma pesquisa que fala sobre isso, assim, né? Tem uma pesquisa já foi replicada em vários lugares do mundo e fala que às vezes o próprio médico ele não aborda o paciente porque ele tem medo de ofender esse paciente. Olha isso. Entende? Então, o próprio médico às vezes fica receoso de abordar, olha, você está acima do peso, vamos tratar a obesidade? E o paciente gostaria que fosse abordado. Então, foi uma pesquisa feita com médicos e pacientes. Então, eles marcaram que gostariam que o médico abordasse. Puxa vida. Então, você vê que tem até uma discrepância, assim, o paciente, ele tá buscando ser tratado e, às vezes, por esse receio de você ofender ou de você... O médico, ele tá receoso em abordar esse paciente. Mas, no geral, o paciente, ele quer ser tratado. Né? Ele busca esse atendimento. Eu vi uma imagem, doutora, que me chocou. Foi um raio-x. A doutora deve ter visto isso. Foi um raio-x de um homem, era homem, muito, muito, muito obeso, né? Grande, onde dava de ver o ósseo dele, o esqueleto dele e toda a massa dele. Massa corporal cara, em volta. Tu dizer assim, ó, Álvaro, eu não vi isso. Tu dizer assim, ó, como aqueles ossinhos sustentam tudo aquilo, cara. Tipo, é bizarro, né, doutor? Na engenharia, eu parei e eu analisei a imagem por alguns minutos, tá? Eu parei, acho que foi no Instagram, e aí, era uma mensagem assim, o que você tá fazendo com o seu corpo, o que você tá fazendo com a sua... Alguma coisa assim, pra, dar um apoio, né? Cara, eu olhei ali... E fiquei parado analisando e que eu nunca imaginei ver uma imagem dessa, né? Exato. A gente acha que tudo cresce da mesma proporção. Não é? Por isso que dá essa...
artrose, artrite, não sei dor como é que fala articular, essas outras vezes. desgaste, isso é recorrente. Sim, a pessoa começa a ter dor nas costas, em tudo que é Ela articulação. muda o caminhar, ela muda a postura dela, tudo Pra para poder aquela nova arquitetura corporal, assim. A pessoa vai se ajustando. Exato, e isso vai gerando lesão. E isso tem muito a ver com essa questão do impacto dos processados, né? Questão de processados que muda a questão também de metabolismo. Exato. A endócrino, o nosso metabolismo, ele é todo feito num sistema de chave e receptor. Então, eu tenho um receptor e eu tenho um hormônio. Eu tenho um receptor e eu tenho um hormônio. Esses hormônios, eles têm que se conectar nesses receptores e aí você desencadeia uma série de reações metabólicas. Uhum. Quando a gente se expõe a muito produto químico, né? Então, ultraprocessado, o excesso de açúcar, poluição, coisas que até o resíduo de plástico que passa numa água que a gente toma todo dia, esses produtos químicos, eles enferrujam esses receptores. A gente chama isso de disruptores endócrinos. E eles vão prejudicando todo o meu sistema de sinalização hormonal. E aí eu vou ter um hormônio de saciedade que já não conecta bem naquele receptor de saciedade. E aí meu paciente passa a comer e ele passa a não ter mais aquela sensação do tô satisfeito. Ele come mais para conseguir ter aquela saciedade. E isso no organismo como um todo, não só na questão de saciedade. Então, essa questão do produto químico, do ultraprocessado, que é acrescentado no alimento, isso é muito ruim para o nosso metabolismo. Sim, né? sim. Um impacto metabólico muito grande. Tanto que em alguns países, né, eu vim de um congresso faz uma semana, um congresso sobre obesidade até. E então algumas políticas públicas assim, né? Então, além de reduzir lixo plástico, não pode mais ter água em recipiente plástico. Então é só garrafa de vidro. Então, para diminuir essa coisa do resíduo que você está consumindo no teu dia a dia. Então, tem um benefício, né? Tanto ambiental quanto para o metabolismo. Quem tem filho, há um tempo atrás, as mamadeiras tinham aquele componente químico que era o BPA. Isso. Hoje você olha lá tudo BPA Tudo free. Free. Por quê? Porque o BPA era um constituinte do plástico que tem essa capacidade de mexer no nosso sistema endócrino. Então foi proibido. Mas além do BPA deve ter muitos outros que a gente ainda nem tem não conhece, conhecimento, ainda né? Não tem Tinha estudos. até aquela história do café, né? Café quente no copinho de plástico. Exatamente, porque acaba soltando muito mais resíduo pro líquido. Por isso que tem copinho de isopor ou nada a ver? Ou é só pra Não questão sei, cara, temperatura? Eu acho que o isopor é pra Isolante? temperatura, né? Isolante, Deve né? ser. Era Mas só o ideal é não tomar líquido quente em copo plástico. Eu levo a minha caneca, quer dizer, eu levava a minha canequinha pro eu vou escritório. levar uma pra casa. Essa é da doutora, Essa é pra fazer o Instagram amanhã de manhã, na hora que estiver tomando café da manhã, essas coisas nada toda. Ô, doutora, essa questão de longevidade, isso é mito? Gordinho vive menos? Não, é verdade, né? É verdade? Total, assim. Um paciente de peso eutrófico, então eu tô falando assim, 28... Só o que seria eutrófico, doutora? Só pra... Então vamos lá, então a gente pega nosso peso e divide pela altura 2 vezes. Então, eu tenho 55 quilos e 1,60 m. Então, 55 dividido por 1,60 dividido por 1,60. Você achou um número, que é o teu IMC. Tá. Então, o IMC é abaixo de 30 é sobrepeso. Então, até 25 é um peso normal e entre 25 e 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. Então, eu tô falando de obesidade para cima, não de sobrepeso, aquele ganho de peso mais leve. Então, um paciente de IMC abaixo de 30, ele tem o dobro de chance de chegar aos 75 anos do 24. que um paciente IMC acima de 30. É o dobro de chance. Sério? De chegar Isso aos é um 75 estudo, anos. doutora? É um estudo de longevidade. Estudo grande, assim, é um estudo norte-americano. Ai, deixa eu ver o meu. que mostra- o meu deu 24. que mostra Já fiz isso. aqui. Cara, vai Então, explicando assim, aí que eu fiquei com medo agora. É justamente isso. E isso sem falar de comorbidades. Eu tô falando único e exclusivamente de peso. Então... Deu 25,76. Tá ali. Não, tá bom. Tô na casa, né? Meu Deus, 24. Você quanto? 70? 75. Ó, Gabi, tu vai ter que me aturar até os 75. Então, é impactante, né? Então, e de novo, isso levando em consideração só peso.
Então, se eu botar obesidade e diabetes, obesidade e hipertensão e dislipidemia, eu vou consumindo anos de vida. E aí, pô, a gente quer viver um pouquinho mais, né? Com certeza, né? É verdade, bem mais. Né? Ô, doutora, falando de longevidade, qual que é o impacto do sedentarismo para a questão da saúde humana, assim? É outra pandemia, né? Hoje a gente tem ficado cada vez mais inativo. Então, toda adaptação que a gente faz de ambiente é para deixar a gente paradinho, né? Sim. Então, assim, é uma escada rolante, é um carro automático, é uma esteira no aeroporto, você não tem que caminhar, e a gente vai ficando cada vez mais parado. Muito isso. E isso é muito ruim, né? Porque a gente perde massa muscular, a gente perde condicionamento físico, e isso agrega risco cardiovascular. Vocês já viram aquele filme Wall-E? Procura depois. Claro, O Huawei do robozinho. da Do Disney. robozinho. Da Disney, É, sim. que lá no Nossa, futuro já vi. nós estamos tudo numa cadeirinha Aham. andando, que a gente cai da cadeira e não consegue nem Um levantar. robô que pega e bota O na robô cadeirinha de que novo. bota a gente na cadeirinha ali com um refrigerantezinho tomando. Verdade, E tudo cara. chega na gente, aquele emaranhado de informação e a gente, todo mundo acima do peso. Então, É. se a gente não combater essa questão de sedentarismo, é um futuro. Claro. A gente tem que tentar estar mais ativo no dia a dia. Então, atividade física é um remédio super barato pra gente Perfeito. incorporar no dia a dia. Cara, tu vê essas coisas assim, por exemplo, em parque, tu vai em parque lá. Tu chega nos parques. Nos Estados Unidos, É. tu queres comentar, né? Também aqui, a gente tem o Beto Carreira ali, os caras alugam o carrinho, cara. No Beto Carreiro já tem? Sim, eu já Ai, aluguei. que- Mas não pra mim, porque a minha esposa, a minha filha era recém-nascida, tá aquela coisa. Daí eu e o tá. Eric, a gente ia Tá- caminhando. Tava E a justificado. Camila ia com a Bela ali no carrinho. Mas tu vê nos Estados Unidos, na Disney, no Beto Carreiro, tu vê, cara, adolescente, cara. Exatamente. Não quer ir caminhando até a outra atração, quer ir de carrinho. Exatamente. O cara, falando E um exata... dia de exercício físico pegado, né? Que, cara, eu marco, a última vez que eu fui, a última vez pro parque, a gente andou, cara, quase 30 quilômetros. Isso. Sim. É um dia puxadão, assim, né? Que é E- irado. é. E hoje a gente não tem isso na atividade do dia a dia. Então, a gente vai trabalhar de carro, a gente pega elevador, a gente fica pé da vida porque não achou uma vaga na quadra do lugar que a gente quer ir. Então, a gente não tem nem essa atividade mínima diária. Então, porque é diferente, por exemplo, atividade de dia a dia e um exercício em si. O extra, né? Então, o exercício você bota intensidade, você bota cadência, você leva a zona cardíaca mais alta, ele é mais efetivo. A atividade de dia a dia, essa caminhada no parque, você tá caminhando devagar, Aham. né? Você não bota intensidade. Então, ela não é tão efetiva, mas você fez bastante tempo. Então, ela passa a ser um exercício porque você fez por bastante tempo, apesar de ser menos potente. Aham. Só que hoje a gente não tem nem esse exercício do dia a dia. Doutora, tu fez eu e muita gente agora aqui parar pra pensar, tá? Cara, o que tu falou ali, ó, cara, a gente fica bravo porque não tem uma vaga perto. Ah, quando a gente Cara, vai no shopping, por exemplo. Deveria ficar feliz. Cara, eu faço exatamente isso, tá? Qual é o lugar que tu já quer ir, Gabi? Eu tento parar o mais, já passo. Eu faço isso, cara. Exato. E eu fiquei pensando, eu fiquei reflexivo, cara. E com certeza muitas pessoas muito- vão ficar reflexivas é. nisso aí, cara. Agradece porque teve uma vaga mais longe, né, cara? Mas sabe que Exato. eu tô feliz? É que eu fiquei feliz hoje, que eu subi o Morro de Silveira 2 vezes de bicicleta. Foi, cara. Ou é puxado, né? Ai, é um 2 exercício. vezes. É puxado, cara. 2. Duas vezes é Duas. puxado. Não, e o outro morrinho da Vigia. Também. Também. E dei a volta na lagoa. Isso. Não, pô. Não, mas isso Não, foi hoje uma eu tô exceção no- de exercício. É, não. Foi, mas- foi uma a bike. questão dele ali É foi... porque eu tô meio sedentário Ah. esses últimos meses aí. O Álvaro é um cara bem ativo mesmo, assim. É. Sempre tá fazendo alguma coisa. Tu é do desbravador e tal. Eu tô enfim, sempre né? inventando alguma Tá coisa. sempre inventando alguma coisa. Tá Aí nesses sempre... últimos meses eu tava. Tava parado mesmo, Álvaro. Não pode deixar. É. Quanto mais a gente para, mais gostoso fica E parar, o pior né? é que a gente É sabe. inércia, né? É. O corpo parado tende a continuar Tem que parado. continuar, É né? física. É, E exatamente. o pior é que a gente sabe disso e vacila. Ô, em eu vou dizer. pegar um gancho do que tu falou lá dos Estados Unidos, cara. E tem uma cena que eu nunca vou esquecer. A gente foi almoçar e tinha uma família sentada numa mesa grande onde quase os 3 não cabiam. Pai, mãe e filho. E a gente viu, cara, isso não foi nem almoçar. Mentira minha, foi café da manhã. Esse que foi o pior, tá? A gente olhou pro lado, viu eles com um prato muito grande de comida e tinha muito bacon, Álvaro. E eles estavam comendo com a mão, escorria.
e tava tudo bem pra eles. Eu não como bacon. Exato. Cara, eu assustei, velho. Verdade. E aí a pessoa às vezes não consegue quantificar o quanto de energia tem naquela refeição. Porque a gente tem um gasto metabólico que a gente tem para viver. Eu aqui paradinha para me manter viva. E eu tenho o gasto extra da minha atividade. Eu fiz a bike hoje, eu fui trabalhar a pé, então esse gasto se soma. Mas se você somar tudo isso, não é muita coisa. A gente está falando de 2.000, 2.500, 3.000 calorias num dia. E aí Pra se manter vivo. Para se manter. Pra fazer essas funções, desculpa. E para manter o peso. Tá. Para não ganhar peso. Tá, então, naquela questão daquele equilíbrio, do quanto eu gasto e o quanto eu como. Ganho e perda. Só porque numa refeição desse padrão, você consegue colocar para dentro frouxo 2.000 calorias na primeira refeição do dia. Então, assim, você teoricamente vai ficar jejum o resto do dia? Você vai somando aquilo ali. E aí, nessa questão do ultraprocessado, do acondicionado, que são ainda refeições inflamatórias, que vão prejudicando ainda mais essa questão do metabolismo, e a gente vai inflamando, até que tem um momento que o organismo não segura mais, né? Ele já não tem mais o sensor de peso funcionando, ele não tem mais o sensor de gasto funcionando, e ele vai disparando em peso. Então, os Estados Unidos hoje é um problema sério, porque eles têm a população, muita gente acima do peso, então ele é um dos países com maior prevalência de obesidade e uma obesidade muito grave. Então, muita gente com muito peso. Então, não é o IMC ali de obesidade grau 1, grau 2. Então, a gente está falando de IMC acima de 50. Então, o meu marido faz cirurgia bariátrica, né? Então, a gente vai num congresso lá, a gente vê que a casuística deles é sempre do que a gente chama de obesidade muito grave ou super obeso, que é IMC acima de 50. Então, é um paciente que, às vezes, mesmo operado, né, mesmo com o tratamento mais potente hoje, que é a cirurgia bariátrica, ele ainda se mantém com peso alto. Então, é uma obesidade muito mais grave, assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tentar frear, e aí o cotidiano vai fazer parte. A gente pode usar tratamentos para ajudar esse paciente? Não só pode, como deve. Baixar peso não é uma questão de mindset, né? De foco, fé e motivação, assim. Não, então agora eu vou comer só 1.000 calorias por dia. Né? Mentalizar não dá, né? Vou fazer um trabalho de coaching cerebral e a tua fome vai sumir. Não. Fome é uma reação metabólica. É como sono. Eu consigo dormir 3 horas uma noite, 2 noites, 3 noites, mas eu não consigo dormir 3 horas uma vida. O meu organismo vai demandar aquele sono e eu vou perdendo capacidade de dia a dia. Apetite é a mesma coisa. Meu organismo demanda 2.000 calorias. Eu fico comendo 1.000. Vai ter uma hora que eu perco o controle e eu não consigo sustentar no tempo. Então, a gente usa uma medicação para tentar trazer essa saciedade. Não, então, olha só, nós vamos usar esse remédio, nós vamos usar um análogo de GLP-1, que é o famoso Ozempic, que é um hormônio de saciedade, e aí eu te dou um hormôniozinho de saciedade, você consegue ter aquela questão, não, eu consigo comer menos volume, eu estou saciado com isso, e isso dá sustentabilidade no tratamento, porque eu preciso que o paciente consiga manter aquilo ali. Às vezes o paciente nem acredita que consegue. Exato. Né? Então, com uma ajuda eu imagino assim, com a ajuda do medicamento, tu vê a quantidade de comida que tu comeu e tu tá saciado, tu diz assim, cara, eu consigo viver Exatamente. com esse pouquinho, então por que eu vou comer 3 vezes, 4 vezes isso? É muito importante isso, porque ele vê assim, nossa, é libertador para um paciente que está com dificuldade de aderir àquele cardápio lá, a Nutri foi lá e passou um cardápio de tantas, e ele está tentando aderir àquilo ali, ele não consegue, porque o organismo está demandando mais energia. Você bota um pouquinho de hormônio de saciedade, uma medicação, e ele consegue aderir àquilo ali, ele diz, não, isso eu consigo manter. Ou a gente faz uma cirurgia que é ainda mais potente, que acaba mexendo em todos os hormônios de saciedade, o paciente consegue fazer uma restrição ainda maior. Mas ele tem que trabalhar o contexto. Se ele não mudar o padrão da alimentação, se ele continuar lá exposto àquela alimentação muito química, muito aditivo, a muito alimento acrescentado de açúcar, ele vai inflamar aqueles receptorzinhos de saciedade cada vez mais, e aquele medicamento que estava atuando, se esse receptor estragar, ele não atua mais. Perfeito. Então, o contexto tem que vir junto, não adianta.
Acima do IMC, é IMC, né? IMC. IMC ali, que é indicado a bariátrica, doutora. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente indica para IMC acima de 35, obesidade grau 2. Em relação a peso, quanto essa pessoa teria em quilos? Né? Para uma paciente de 1,60 seria mais ou menos 100 quilos, 97. Já tá batendo aí. Já daria para pensar num tratamento cirúrgico. E a gente tem um raciocínio, não só para cirurgia, mas até para o paciente buscar esse tratamento. Quanto antes você buscar, melhor. No geral, quanto mais grave a obesidade do meu paciente e quanto mais tempo acima do peso, mais refratário ele é para perder e manter peso. Então, não vale a pena deixar para depois. Procura esse atendimento, né? Busca, porque quanto mais cedo você tratar, melhor a chance de resolução do quadro. De eu pegar esses receptorzinhos que eles estavam só inflamados e eles desinflamarem e ele voltar a funcionar legal. Eu não pegar aquele receptor muito deteriorado, estragado já, que daí é um paciente que vai ser muito mais refratário a ter esse resultado. Então, quanto antes tratar, melhor. Essa questão que a doutora fala, eu vivi na prática, a questão de inflamação. Cara, eu amo pizza, né? Mas, cara, sempre que eu como pizza, eu passo mal. Então, eu deixei isso de lado. Eu não sei se é questão lactose, enfim, mas... Mais provável, Não, eu imagino que sim, né, Álvaro? Mas eu vejo como meu corpo reage mal a isso. Ao alimento. Isso E o alimento não devia ser uma coisa ruim pra gente, sim, né? Sim, às vezes a gente tem indícios no nosso corpo e a gente finge que não vê pra continuar, né? Que tal alimento que é tão gostoso. Palatabilidade, né? Isso. E isso é danado, né? Porque a indústria, ela faz esses aditivos justamente para aumentar a palatabilidade. Então, por exemplo, se eu pegar uma fruta, ela vai ter uma intensidade de doce, de açúcar. Se eu pegar um chocolate, ele é muito mais intenso, ele é muito mais palatável. Aí você vai lá e pega uma criança e começa a dar um chocolate para ela muito cedo. Ela nunca vai gostar de uma fruta, porque ela está acostumada à intensidade do sabor do chocolate, aquela intensidade de doce. Então, ela não vê graça no doce da fruta. Perfeito. A mesma coisa, uma alimentação salgada. Então, você vai lá e faz uma comidinha básica, um arroz, uma carne ali numa grelha, uma batata que você vai botar e vai cortar a batata, fritar em uma batata frita que você fez em casa. Aí você vai lá e pega uma batata que é congelada. Ela é muito mais crocante. A batata congelada, ela é uma pasta de batata que eles fazem no formato que quer, né? Tem o sorriso, tem a bolinha, tem a palito. Isso. Então, aquilo ali, ela é acrescentado de aditivo, de intensificador de sabor. Então, ela é muito mais crocante, ela é muito mais saborosa. Então, a criança não vai querer mais uma batata que você cortou e fritou em casa. Ela quer aquela intensidade de sabor, ela quer aquela crocância. E você vai gerando esses vícios de paladar. E aí, quanto mais palatável, mais difícil de tirar. Entende? E mais quantidade. Mais quantidade. Tudo que é gostoso, a gente come Claro, mais. a gente come mais. É muito diferente de fazer uma batata frita com a batatinha colhida ali. Isso. E a batata frita do saquinho. Do saquinho é bem melhor. Diga-se de passagem. Desculpa, doutora. Doutora, voltando ali na questão do Ozempic, falando do medicamento, como ele age no corpo? O Ozempic, ele imita um hormônio de saciedade. Então, quando a gente come, você chegou lá meio-dia no restaurante, você tá com fome ativa. Tudo que você olha, você comeria. É gostoso, né? Você tá, tudo atrai quando eu tô com fome. Até o básico. E aí, você vai lá, faz o teu prato, come. A gente tem aquela coisa de comer rápido, e daí a gente vai lentificando até que eu dou a última garfada e tô satisfeito. Isso. Então, você sai do restaurante com o hormônio de fome baixo e os hormônios de saciedade altos. E você olha aquele buffet de novo, vira as costas e vai embora. Até que no final do dia, isso começa a inverter de novo. O hormônio de saciedade vai caindo, o de fome vai subindo, você olha aquele buffet de novo, ele é atrativo de novo. Então, o Ozempic, ele imita um dos hormônios de saciedade que a gente tem, que é o GLP-1. Então, eu te dou um hormônio de saciedade, ele vai lá, ele conecta num receptorzinho que é lá dentro da cabeça, é lá no hipotálamo, e você olha para a comida,
é como se você já tivesse comido, você já tá mais saciado. Então, você come com mais calma, com mais racionalidade, você escolhe melhor. Porque quando o alienzinho tá muito... Eu digo que a gente tem um alienzinho dentro da gente, né? Quando o alienzinho tá muito acordado, ele tá dominando, eu como rápido, eu escolho mal, eu como mais calórico. Então, aquela coisa do final do dia. Passei a tarde inteira que não comer nada. Cheguei em casa, o alienzinho dominando. Eu mal tô preparando alguma coisa para comer e já tô beliscando. Sim. Se eu acalmo o alienzinho... Eu chego, eu consigo manter uma racionalidade, eu consigo manter uma boa escolha, eu consigo comer devagar, eu consigo escolher melhor. Então, ele age muito dessa forma. Eu vou de encontro que a doutora falou, porque eu já tomei Ozempic, e confesso que eu conseguia ver nos alimentos, assim, um certo até desprezo naquilo que eu até gostava. Exato. Eu olhava assim e dizia assim, tá, vamos falar, sei lá, carne ensopada. E aí tu vê que tem aquela crosta de gordura, tu dizia, caraca, eu não vou comer isso. Eu conseguia ter esse... Tinha repulsa do negócio. Juro, Álvaro, eu juro, cara. Além da quantidade absurda de comida que eu conseguia comer, cara. É incrível o que aquele medicamento conseguiu fazer pra mim, que sou um cara que eu comia muito. Eu consigo comer, isso não é mentira, eu vou na Gelomel, o Renezinho me ama, eu como 1 quilo de comida. Lógico, por isso que ele te ama. O quilo lá tá quase R$100. Eu como 1 quilo de comida no almoço, doutora. Não é mentira. Eu já pesei isso. Tava tudo certo, vinha trabalhar normal. E, cara, quando eu comi metade da metade de um prato. E tava satisfeito. E eu estava muito satisfeito. Eu dizia assim, putz, não quero mais nada. Eu não queria mais nada pro dia inteiro. Exato. Então, ele age muito nesse sentido. E hoje, a gente ainda não tem no Brasil, né? Mas vai chegar, teoricamente, no final do ano. A gente tem uma medicação que são 2 hormônios de saciedade juntos. Eita. Então, eu posso falar nome comercial aqui? Não tem problema nenhum. Vai ser Mounjaro, o nome da medicação. Mounjaro. Então, ele Rafa vai... já vai pesquisar amanhã. Já vai pesquisar. Tem só nos Estados Unidos, no Japão e nos Emirados Árabes, por enquanto. Caraca. Mas vai ser lançado, acho que no Brasil, pro final do ano. E daí ele já é GLP-1 e GIP. Então, são 2 hormônios de saciedade e é a medicação mais potente para tratamento de... Ela ainda não foi liberada para obesidade. Essas medicações, elas sempre foram criadas para diabetes, tá? Isso. Mas a gente sabe desse impacto em tratamento de peso. Então, ela é a medicação disponibilizada com maior impacto em peso já, né, lançada no mercado. Ela já é uma realidade de mercado. A gente só não tem no país ainda. Vai deixar o Ozempic no chinelo. Ele tem um efeito maior do que o Ozempic. Aí talvez os médicos vão ver de tal forma, esse cara não tá tão, ele só tá buscando talvez uma estética, tem o MC30, o cara quer passar pra 20, sei lá. De você conseguir categorizar a potência do tratamento pela necessidade que o paciente tem. Então, isso é uma coisa muito importante. E o que eu acho que é mais importante é a gente crescer em opções. Então, a gente passou muito tempo sem ter uma opção farmacológica boa para tratamento de obesidade. Então, a gente tinha medicações que saíram do mercado, que comprometiam um pouco o risco cardiovascular, então, que não tinham segurança. Então, a gente crescer em arsenal terapêutico é importante. Então, a gente poder oferecer um tratamento mais efetivo do paciente. Sempre enfatizando que o contexto tem que vir junto, claro, né? Ninguém tá dizendo aqui, né, pessoal, para se automedicar. Procure um profissional da área, assim como a doutora, faz a tua consulta. Vai dar cacaca. Não, vai dar problema, cara, vai te dar algum colateral, nenhum remédio é milagroso, existem seus colaterais, pode acontecer com um, pode não acontecer com o outro. Eu tô errado, doutora, não? Eu comprei uma caixa desse remédio do Mounjaro. Eu fui viajar e acabei achando e comprei. Aí eu fui ler a bula, assim, né? E daí, a cada parágrafo era assim, você quer contacte seu médico. Então eu falei assim, gente, sério que as pessoas tomam remédio? Mas é que toma, porque as pessoas não leem a bula. Não, exatamente. Eles já estão avisando. Eu tava quase querendo contactar um médico. Porque eu falei assim, meu Deus. Eu vou contactar o meu endocrinologista. Pra ver se... Mas assim, eu achei interessante porque
eu achei impactante em termos de você ler a bula e pensar assim, nossa, o povo é corajoso mesmo de usar por conta própria, entende? Sem ter alguém ali para dar aquele respaldo, aquela segurança. Como eu acredito que esses avisos são, como tá de fácil acesso para as pessoas e elas estão querendo, como louca, emagrecer de alguma forma, então estão acabando tomando de qualquer jeito. Tem gente que tá tomando para caber num vestido. Sabe, não é a proposta do medicamento. Eu tô falando aqui como um especialista, né? Mas desculpa, mas imagino eu que não é a proposta dele. A gente sabe que peso tem apelo estético, né? Sim. Mas eu brinco com meus pacientes. Gente, você tem um peso bom, um receptorzinho que tá funcionando. Não mexe no receptorzinho que tá funcionando bem, entende? Deixa ele funcionando ali bonitinho. Então, tem uma necessidade, eu tô ganhando peso, vou usar um pouco para poder me engajar, me estimular. Isso. Ok, a gente sabe que às vezes, quando você consegue engajar o paciente, ele às vezes dispara e ele voa sozinho. Mas essa coisa do paciente que é magro e quer ficar mais magro ainda, daí é danado, assim, né? Acho que não compensa. Sim, sim. Acontece. E esse outro medicamento que a doutora falou, é estilo Ozempic, ele também é canetinha? Uma canetinha também. É uma canetinha, uma vez por semana Dá uma também. giradinha, Passou... aperta o bonequinho, vai... Não, pior é que não. É a roda da felicidade, sabe? Tipo isso. Mas ele é um dispositivo diferente, mas é uma caneta também. A gente tem uma caneta parecida aqui, que é a Ultralicite, que é a dulaglutida, é do mesmo laboratório da dulaglutida, mas é uma canetinha semanal, uma canetinha que você usa uma vez e joga fora. A caneta inteira. O Ozempic não, a gente troca a pontinha e... Isso, calibra a dose. Isso. Não, esse não, é uma caneta, usou uma vez, jogou a caneta inteira fora. Ô, doutora, endocrinologista também mexe na parte de testosterona? Ou tudo que é ligado a hormônios, tipo de hormônio? Exato, acho que endocrinologista é a especialidade que cuida dos hormônios. Dos hormônios, perfeito. Então, e do metabolismo. Então, a especialidade seria endocrinologia e metabologia, né? E, então, testo é um hormônio que é da nossa área. A gente, às vezes, divide um pouquinho com a uro, né, que é o médico que cuida do aparelho urinário masculino, sim. Mas é uma área de atuação do endócrino. Já recebesse muito cliente pedindo, doutora, me dá uma deck dura porque eu tô me sentindo meio fraquinho. Já recebeu, né? Não tem como não, tem. Né? Esse mundo maromba. O mundo da maromba, assim. E é engraçado que eu acho que eu comecei a receber um pouquinho mais, porque eu fiz uma formação que eu brinco que é endocrinologia raiz, assim, né? Então, é aquela endócrino, assim, toda certinha, toda a formação e prova de título e tal. E aí, como eu gosto de atividade física, eu gosto de esporte, e eu queria... E o hormônio tem uma relação com isso, e tratar a obesidade, bem ou mal, a atividade física interage junto, eu comecei a fazer medicina do esporte. Então, eu hoje ainda acho que eu recebo mais esse paciente, porque ele vê, talvez, se não, ela é endócrina, ainda faz medicina do esporte, eu vou lá que ela vai me dar uma bomba. Não é bem assim. Ela vai mandar eu comer batata doce. Não é bem essa função, né? Eu acho que é uma questão mais de regulação, né? Exato, assim, a gente tem que ter um racional. Uma coisa é um menino que, sei lá, jovem, tá voando na parte hormonal, ele já tem os níveis hormonais lá em cima e ele quer levar ainda mais para cima para ele ter um resultado ainda maior. Então, isso aí a gente esbarra daí no conceito de promoção de saúde, talvez, tá? Então, aí é uma coisa... E uma coisa diferente é um paciente de obesidade que a gente sabe que tem uma disfunção hormonal, então ele merece ser tratado. Ou é um paciente já de meia-idade que já não tem aquela produção hormonal tão alta, então ele vai fazer uma reposição hormonal. Então, a gente tem espectros diferentes, perfeito, né? Então, nem tudo é bom e nem tudo é ruim. Então, a gente vai ter o paciente querendo doses altíssimas, suprafisiológicas, e ele usa de um tudo para buscar aquele resultado da hipertrofia. E a gente vai ter um paciente que ele também não pode ser negligenciado, né? Ele tem uma disfunção hormonal, ele tem uma baixa produção, e aí ele tem até medo de perguntar isso no consultório e ter um preconceito achando que ele quer... emagrecer e ficar bombado.
cuidado, assim, esse paciente, ele também merece ser cuidado, ele também merece ser tratado. Claro, numa reposição hormonal para um nível fisiológico, para aquele nível dentro de um objetivo terapêutico, não níveis estratosféricos, né? Qual é os níveis de normalidade de testosterona para um masculino de idade... Então, se você botar na referência 30, do laboratório, 30, 50 anos, sei lá. ele vai a maior parte dos laboratórios vai de 200 a 900, né? Então, seria um nível de normalidade. O ideal é o paciente estar na mediana da normalidade para cima. Então, a gente está falando ali de uma testo na casa de uns 500, é um bom nível hormonal. A deficiência hormonal, ela vai dando sintomas num espectro, né? Então, assim, não é só... Então, o normal é abaixo de 200, eu só vou ter sintoma quando ela tá abaixo de 200. Não. Tá. Então, muitas vezes, os sintomas já começam lá na casa de uns 350, com uma sensação de uma falta de energia, uma diminuição uma desmotivação, às vezes até um síndrome meio depressivo. Aí ele baixa um pouquinho mais, ele começa a ter uma redução de libido, uma redução de desejo. Aí ele baixa um pouquinho mais, até que quando chega lá naquela casa do 200, talvez ele possa ter dificuldade até de ter ereção. Então, é um espectro de sintomas, não é? Vem mostrando. Vem mostrando. E aí, quando a gente trata, quando a gente pensa que, esse paciente ele merece uma reposição hormonal. Então, a gente imagina que aquele testículo já não funciona de maneira adequada e a gente precisa repor. A gente vai tentar repor lá para essa mediana da normalidade, para esse nível ali na casa de uns 400, 500, 600. E a gente vai ter que ter uma conversa com o paciente, porque talvez eu estou pensando num testículo que tem uma disfunção. Então, ele vai usar isso por muito tempo. Era essa a minha pergunta, se ele ia fazer um tratamento e aí não voltou e agora ele sempre vai ter 500, 400? Não, a gente está pensando numa glândula que não está funcionando bem e às vezes ela não volta a funcionar normal, ele vai usar isso contínuo. A não ser que eu tenha uma causa. Então, por exemplo, obesidade. Obesidade, ela compromete a função do testículo. Então aí a doutora já sabe que eu trato a obesidade. Vai não... voltar. Sim, então, sim. eu até posso repor o hormônio nesse meio tempo Pra dar aquela... para o paciente ter aquele gás, aquela motivação, Sim. mas depois ele talvez caminhe sem nada. Tem uma síndromezinha, quem for buscar aí na internet, chama MOSH. É MOSH, né, que é hipogonadismo masculino associado à obesidade. Então, já é bem estabelecido que o ganho de peso compromete função hormonal. E aí, o tratamento básico é perder peso. A gente repõe naquele meio tempo. Então, nesse caso, é uma causa reversível. Mas quando eu falo, às vezes, de um paciente já numa meia-idade, a gente não tem... O testículo não pifa igual ao ovário da mulher, né? A mulher entra em menopausa, que o ovário atrofia. Você procura ele num ultrassom, você nem acha mais, tá? É mesmo? Então, a mulher tem um break hormonal muito grande na menopausa. O homem não tem essa característica de falência tão importante como a mulher tem, mas ele pode ter uma diminuição dos níveis e, às vezes, ele se beneficia de uma reposição. Mas tem que ter um racional para isso, né? Que legal, doutora, foi tão esclarecedor essa parte E a aí, mulher tem cara. que fazer reposição hormonal depois da menopausa, assim? Interessante. Eu gosto muito, né? Eu Aham. defendo muito que ela pelo menos seja avaliada na questão do sintoma dela, que ela tenha alguém que escute a queixa e discuta com ela a relação risco-benefício de uma reposição hormonal. Porque, assim, compromete muito a qualidade de vida. Então, esses tempos eu atendi uma paciente que é uma advogada. E ela estava na menopausa, ela disse que no meio de uma audiência ela começou a ter um calorão, um fogacho daquele, e que aquilo subiu e que chegou a molhar a roupa dela. Tadinha. E que a impressão que dava seria como se ela estivesse nervosa ou despreparada naquela audiência. Então, comprometendo o dia a dia de trabalho dela. Total. Então, assim... Como que você não vai oferecer uma reposição para essa mulher e dizer assim, não, deixa assim que é coisa da vida mesmo. E ela vai viver 10, 20 anos assim. Porque antigamente, a gente morria com 60 anos. Isso. Então, eu ia viver 5 anos na menopausa e ia morrer. Agora, não. Quantos anos entra na menopausa? Desculpa, doutora. No Brasil, geralmente... é uma média de 51. Né? Então, eu ia viver aqueles aninhos na menopausa e
Tá. Sim. Hoje em dia, com essa longevidade aumentada, com a gente tendo melhores condições de vida, a gente tem uma mulher muito disposta no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, ainda nessa faixa etária. E aí ela vai ter essa quebra da qualidade de vida, então eu defendo que discuta os riscos, né? Então a gente sabe que a gente pode ter algum risco associado à reposição, então a gente vai escolher as melhores formas de repor. Eu vou repor num gel em vez de repor oral, para não dar tanta lesão de fígado, para não dar o risco de trombose. A gente vai usar nas doses mais baixas. Eu não vou usar a progesterona todo dia, que pode ser o hormônio que dê alguma coisa de risco para a mama. A gente vai diminuir a dose da progesterona. E a gente decide isso junto com a nossa paciente. Então, eu acho que é fundamental. Doutora, é só progesterona ou também testosterona? Porque a mulher tem um nível muito baixo de testosterona, ou eu tô enganado? Tem, mulher produz um pouquinho de testo. Quando a gente repõe, o hormônio que a mulherada vai precisar para reposição é estrogênio. O hormônio que ela quer é o estrogênio, que é que vai tirar a questão do calorão, né? Ajuda manter o turgor, a região da vagina, quando entra em menopausa, ela fica muito seca, né? Ela atrofia, ela passa a ter desconforto para ter relação sexual. Então, o estrogênio é o que vai trazer isso de volta. Traz aquela questão do turgor, da lubrificação, da melhora do calorão, melhora a massa óssea, melhora a textura de pele. Então, esse é o hormônio que ela quer. A questão é que eu não posso, para a mulherada que tem útero, dar estrogênio sozinho. Eu tenho que fazer uma combinação de hormônios para não deixar o estrogênio estimular muito o útero dela. Então, a gente tem que acertar, individualizar para cada paciente, mas que vale a pena escutar essa mulher na queixa dela e oferecer, o tratamento é fundamental. Essa coisa, deixa assim, que é vida que segue. Que legal, doutora. Não dá. Esclarecedor, tá? Outra coisa que eu fiquei com uma dúvida, assim, né? A doutora falou que, às vezes, a testosterona, ela tá até ligada com uma certa questão que tu acha que tu tá meio depressivo, não motivado. Cara, às vezes as pessoas podem estar tratando de errado. Exatamente. Tu tá indo pro psiquiatra e tu deveria estar indo no endócrino. Exatamente. Fiquei muito reflexivo quanto a isso. Eu brinco que o endócrino é um maestro, né? Então, do organismo. Então, se você pegar uma orquestra, para ela tocar com sincronia, ela precisa de um bom maestro. Se eu tenho um maestro maluco, ela não vai tocar em sincronia. Então, o hormônio é o que traz essa sincronia do metabolismo. Então, eu brinco que a gente eu interfiro quase no organismo como um todo. Então, sim. E não só testo, por exemplo, disfunção de tireoide. Eu tenho hipotireoidismo, né? Então, é outra glândula, a minha filha tem com 5 anos. Olha só. Ela toma, como é que é, Puran? Puran, eu também. E você sabe que o hormônio... 5 anos de idade, cara. O hormônio da tireoide é rastreado no teste do pezinho, né? Então, TSH, que é essa fisiologia da tireoide, ela já é rastreada desde o nascimento no teste do pezinho, porque você pode nascer com uma tireoide defeituosa, assim, sem produzir o hormônio direito. E aí, é outro hormônio que interfere muito na parte emocional, irritabilidade, labilidade emocional. Então, são coisas que vale a pena investigar. E como que a tua filha descobriu? A minha esposa eu tava percebendo nela muito suor nas axilas. E, cara, ela tem 5 anos e tendo até um cheirinho assim. Aí a minha esposa, ixi, que estranho. A gente levou no endocrinologista. E daí rastreou. A gente fez o acompanhamento, os exames. Sim. Fez uma vez, ele... Não, vamos repetir. Repetimos, ele... Acho que fez 3 vezes, tá, doutora? Não, mas vocês foram no horário, tem uma coisa assim meio, sim, né? Não, a gente fez, doutor, mas a gente pode fazer de novo, não tem problema nenhum, doutor. Não, então vamos fazer. Ele queria garantir. Ele garantiu, ele disse, não, ela tem hipotireoidismo, não é uma coisa muito incomum, não tem cura, porém a gente tem o tratamento que vai fazer como se ela não tivesse nada. Exatamente, vai tratar uma glândula, uma vez que pifa, ela dificilmente recupera a função. Então vai tratar, vai ajustar a dose. Isso, a gente tá ajustando a dose, inclusive. Ela começou com 50, aí
foi pra cima. Subiu demais. Subiu muito. Aí a gente tá com 35 37. agora. 37,5. 37,5. Esse tá com 37,5. Vamos fazer o exame de novo, voltar pra ver. E você sabe que é interessante que é uma doença que já é rastreada no teste do pezinho e a gente não tem um líquido. Tua filha tá tomando comprimido. Isso, é comprimido. Não existe hormônio tireoidiano no Brasil na forma líquida. Ela acha ruim, assim, porque é uma coisa... Tipo de ela engolir. toma, ela leva na esportiva, assim, ó. Ó, bonitinha. Cara, ela tira, ela acorda pedindo, porque ela só pode tomar a dedeira 30 minutos depois. Sério, Olha só, Álvaro? tá mais comportada que meus pacientes. Ela Os acorda... meus pacientes, por Quero favor, meu remédio. aprendam com a ela. Valentina. Aprenda com a Valentina. Ela acorda e grita, mãe, lá de cima. Meu Puran. Tipo, aí a Gabi já leva, aí a gente bota na Alexa, timer de 30 minutos. Cara, Chique, né? Olha lá, Alexa. Alexa, 30 minutos. ela fica de boa. Bem, Dedê da Valentina liberado. Isso, ela fica de boa, velho. Quando apita, ela já avisa, mãe, apitou. E aí a Gabi leva a dedeira dela, cara. Olha só. Ela leva muito na esportiva, Então, cara. outro hormônio. E que estaria, tipo, pra ela, desenvolvimento cognitivo, né? Aprendizado, neuroplasticidade, Olha, lógico tem que tem. tudo a ver. Então, é fundamental para ela crescer num ritmo adequado. Então, o crescimento depende de uma boa função de tireoide. Então, é um hormônio fundamental para ela estar Os hormônios usando. são danados, né, São doutora? danadinhos. Tipo, tem gente que tu vê falando, né? Eu não sei se eles são amigos ou vilões, né? Não. Depende se eles estão regulados ou não. Né? Se não tiver regulado, são vilões. Eles acabam atrapalhando. E dessa forma que a doutora falou, quando estraga, não recupera mais? Essa glândula, enfim. A glândula, uma vez que pifar, é muito difícil dela recuperar a função. Então, o bom na minha área é que eu consigo repor. Eu consigo repor praticamente todos os hormônios que faltam. Então, eu consigo tratar esse paciente. Mas recuperar a função da glândula é difícil. Tipo, tu não tem a cura, mas tu tem o Tem um tratamento, controle, né? Tu tem exatamente. Perfeito. E alguns hormônios são mais fáceis, outros mais difíceis de repor. Então, o Puran, a tireoide é um hormônio que é relativamente tranquilo. É um comprimido por dia e tá dominado. Mas quando a gente fala, por exemplo, de diabetes tipo 1... que é quando pifa o pâncreas e daí você não consegue produzir mais insulina, aí é mais chatinho, né? Porque insulina você tem que produzir a cada vez que come, então é aquela questão de aplicar a cada refeição, compromete um pouquinho mais a qualidade de vida do paciente, mas mesmo assim, super possível de ser tratado. Ô, doutora, voltando ali pro testosterona, essa galera que utiliza testosterona para benefício estético ou às vezes até esportivo, porque tem um cara que precisa ganhar mais massa para um campeonato de fisiculturismo, enfim. Essa pessoa, ela deixa de produzir testosterona porque ela tá botando de forma exógena, eu tava achando a palavra, obrigado. Sim, então assim, o teu organismo ele preza por um equilíbrio. Então, a gente tem uma glândulazinha na cabeça, que é a hipófise, que é a mãe das nossas glândulas. Ela produz um monte de hormônio para mandar outras glândulas trabalharem. Tudo bem aqui na basinha do nariz. Se precisar operar, você pode operar por dentro do nariz, assim. Daí, a hipófise, ela produz LH e FSH, que são 2 hormônios que vão lá no teu testículo e mandam o testículo a produzir testo. O testículo produz a testo, essa testo vai lá na hipófise e sinaliza que tá tudo bem. E a gente tá em equilíbrio. Quando eu uso uma testo de fora, exógeno, então apliquei testo, essa testo de fora, ela vai lá na minha hipófise e sinaliza para a hipófise, olha, tem testosterona aqui. Então, o LH e o FSH cai, a hipófise para de produzir esses hormônios e aí eu não tenho estímulo para o testículo trabalhar. Então, a testosterona que você está recebendo é a exógena, não é uma produção sua. E isso, com muito tempo, pode até diminuir. Se você perguntar para um cara que usa hormônio exógeno por muito tempo, ele vai falar, ele tem até diminuição um pouquinho de tamanho de testículo, porque esse testículo não trabalha. Exato. E o danado é o seguinte, o quanto que isso reverte com o tempo é questionável. Posso ter paciente que parou e reverte por completo, sozinho. Normal. Eu posso ter paciente que parou e ele precisa de um estímulo, então eu preciso usar uma série de outros remédios para tentar acordar essa hipófise e esse eixo reativar.
E eu posso ter paciente que o eixo nunca mais volta a ser o mesmo. E a dificuldade é que eu não consigo saber quem é quem, né? Então, em qual caso tu vai te encaixar a usar? Exatamente. Então, por isso que quem usa, às vezes, fica nessa coisa do faz um ciclo, para. Porque, no geral, quanto maior a dose, maior o tempo de uso, mais danificado pode ficar o eixo, né? Então, tem que ter um racional de qual é o objetivo do paciente. Sim. Né? Então, assim... se o cara é um bodybuilder e é o trabalho dele, Exato, assim, ok, ele tá assumindo risco pra não isso. é uma prática que eu faço no consultório no dia a dia, mas também não tô aqui pra julgar. Claro. Então, assim, ele só tem que estar ciente. Eu acho que quando ele entra numa barca desse tipo, ele tá ciente dessas situações que podem acontecer. E daí eu só fico extremamente receosa para paciente muito jovem, né? Porque... o cara já tá com testosterona batendo 1000, né? Pra que tu vai... E diminui a produção de espermatozoide, né? Isso pode dar uma dificuldade de fertilidade no futuro. Então, eu tenho um paciente que pode, depois, na hora que querer ter filho, não ter uma fertilidade adequada. E ter mais trabalho nesse sentido. Cara, essa parte eu não imaginava. Porque o LH e o FSH estimulam a produção de testo e espermatozoide. Então, a partir do momento que eles caem, eu diminuo a produção de testosterona no homem, mas eu também diminuo um pouco a produção, bastante a produção de espermatozoide. E aí, essa célulazinha que produz espermatozoide pode danificar e não voltar de maneira adequada. Então, o marada que usa e pretende ter filho tem que ter muito racional nesse sentido, né? Para não deixar essa oportunidade escapar por causa disso, né? Por que o testosterona, ele é tão bom pro homem e também faz tão mal, né? Por que o que ele faz no corpo que ele é tão bom que ele consegue te deixar mais rápido, te deixar mais forte? A gente fala que ele é o Superman, na verdade, né? Ele é um recurso ergogênico importante, né? Então, testosterona está relacionado, é um hormônio anabólico. Então, ele está relacionado à hipertrofia de fibra muscular, o músculo responde melhor, ele está relacionado à maior síntese proteica. Então, ele rouba o jogo, né? Então, é um recurso ergogênico. Ele é um hack. Ele é um recurso ergogênico importante. E existe alguma forma natural de fazer essa reposição hormonal, assim? Hormonal? Maca peruana, tribo dos terrestres. O resultado é muito ruim, né? Então, assim, a gente tem esses fitoterápicos que podem tentar trazer uma melhora, mas o resultado é muito abaixo do que a farmacologia tradicional consegue. Então, por exemplo, o Tribulus, ele tenta imitar LH-FSH. Então, ele tenta, a estrutura química tenta imitar um pouquinho esse LH-FSH e tentar estimular produzir mais o próprio testículo, entende? Seria esse o racional do funcionamento dela. E não existe um medicamento que produza, de fato, só esse aí para o corpo mesmo produzir mais, doutor? Existe. Existe. Não fala pro Rafael. Então, não, é curiosidade, pô. Qual que é a farmácia que tem, doutor? Não, existe uma medicação, sim, que quando a gente pensa até em repor inicialmente para um paciente que precisa, talvez seja o nosso racional. Em vez de repor direto uma testosterona, vamos usar alguma medicação que tenta estimular esse testículo a trabalhar mais sozinho. Então, existe uma medicação que faz isso, que é engraçado, porque é uma medicação que ela serve para estimular, ela foi criada para estimular o ovário feminino, né? Então, caraca, tá zoando? Para a mulherada que tem dificuldade de engravidar, então, você dá essa medicação para tentar estimular o ovário, porque a gônada da mulher é o ovário. Então, LH e FSH, ele estimula na mulher o ovário e no homem o testículo. Aí, você passa esse remédio para um paciente, ele dá uns 40 minutos, ele pergunta assim, mas, doutora, você tá certa disso? Tu já sabe que vem a pergunta, né, doutora? Já sei, assim, tipo assim,
É porque tá aqui que é pra estimular a ovulação na mulher. Daí eu falei assim, não, mas não te preocupa, você não tem ovário. E tu não vai Não ovular. vai acontecer nada. Você vai estimular o teu testículo e vai dar tudo certo. E tem bons resultados com esse medicamento, doutora? Tem um resultado legal, assim, né? Então, é um degrau antes de você tentar usar uma testo-testo Que legal, mesmo, uma assim. coisa exógena, né? E tu mexer Exato. nisso e ter que mexer Então, em talvez outras coisas. você melhore a fisiologia do próprio paciente, assim. Então, é uma coisa que dá pra gente tentar com o paciente com menos risco. Vamos entrar numa pegada mais de emagrecimento agora, pra gente Bora? falar Vai? de Bora? emagrecimento, né? Bora lá. Bora lá. Tu falou uma hora ali da questão do sono, que é uma coisa bem importante. E o sono, ele influencia na perda de peso? Muito, né? Então, a gente tem um ritmo circadiano que a gente deveria respeitar. Então, a nossa flutuação hormonal é circadiana. Então, eu tenho cortisol baixo de noite, alto de manhã, testosterona alto de manhã. E esses hormônios vão caindo e a gente vai, durante o dia, a gente vai diminuindo essa questão desse metabolismo, a gente vai lentificando e aí a gente dorme e a gente começa a ter esses picos hormonais todos pela manhã. Então, é fundamental eu ter uma boa qualidade de sono para eu ter essa regulação hormonal adequada. É tão circadiano que se você viaja, você dorme errado, você acorda errado, você tem jet lag. Por quê? Porque o teu organismo ele funciona no ritmo circadiano que você tentou quebrar esse ritmo numa viagem. Então, uma noite mal dormida pode aumentar, por exemplo, bastante cortisol. Então, o cortisol é um hormônio que aumenta apetite, favorece ganho de tecido gorduroso. Então, se você começa a privar muito o sono, cortisol sobe, você pode interferir no ritmo do teu emagrecimento. Então, é fundamental. Ô, doutora, quando alguém deve procurar um endocrinologista? Assim, sempre que tem algum sintoma, você não tá tirando doença. Então, eu tenho uma obesidade, eu tenho um diabetes, eu tenho hipotireoidismo. O paciente que já é sabidamente doente, ele vai procurar. E quando você não tá se sentindo naquele teu jeito normal, eu tô sentindo mais cansado, eu tô ficando com muito sono, eu não tô rendendo, eu tô treinando e o resultado do treino não tá vindo. Você sente que o organismo não tá funcionando de maneira adequada. Por exemplo, por isso que eu perguntei como que você descobriu da tua baixinha. Você sentiu uma coisa diferente. Foi exatamente isso. Eu descobri meu hipotireoidismo quando eu tinha ganhado o meu primeiro filho. E eu achava que eu tava meio com uma depressão pós-parto, assim, eu tava na residência e com filho e trabalhando e aquela coisa de sobrecarga, e eu falava assim, eu tô cansada e eu tô irritada e tal. Aí o meu chefe da residência olhou pra mim, ô Brotinho, você tá com hipotireoidismo. Então, assim, aquele endócrino Caraca, de 80 anos. Que ele matou, charada. Só no olhar. Só no olhar, assim. Ele olhou assim, eu acho que eu tava com a tireoide um pouco inchada também, assim, um pouco de bócio. Sim. Ele olhou assim, ô Brotinho, vamos fazer um TSH que você tá com hipotireoidismo. E pronto, assim, né? E eu xingando a vida, né? Então, assim, quando você vê, e hoje o meu marido fala, quando eu fico reclamona, então eu tenho um bichinho de desenho animado que ele é ó céus, ó vida. Sim, eu conheço. Ele fala que quando eu fico muito ó céus, ó vida, é porque eu tô tomando meu purã errado. Olha, vai olhar as dosagens, né? E é batata, assim. Então, esse funcionamento do organismo diferente. Então, tá na dúvida, procura. Hoje o acesso é muito mais fácil. E eu, na questão da medicina do esporte, eu tento buscar muito uma pegada talvez mais preventiva, que esse paciente ele chegue em mim, às vezes, um pouco antes. O que a gente pode planejar para esse paciente, talvez para ele não desenvolver tanta coisa ao longo da vida. Então, eu busquei muito a medicina do esporte para tentar engajar esse paciente numa qualidade de vida melhor. E não só buscar o paciente quando ele está lá na frente já doente, sabe? Perfeito. Então, vale a pena. É um médico que vale a pena você fazer uma avaliação pelo menos uma vez, assim. Doutora, voltando à questão da obesidade, quando a pessoa está ganhando peso, pode estar ligado diretamente com a questão de metabolismo? Explica pra gente se a questão metabolismo lento, metabolismo rápido, tem ligação? Tem.
Assim, e só porque é uma coisa difícil da gente manejar. Então, o metabolismo é uma questão individual. Então, é como um carro. Eu tenho um carro que faz 20 quilômetros com 1 litro de gasolina. Ele tem um carro que faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Perfeito. E são motores diferentes. Então, não dá para eu me comparar. Ah, mas eu como pouco. Eu como pouco porque eu estou me comparando com uma outra pessoa. O pouco para você pode ser muito para outra. Então, é uma questão muito individual. E a gente não consegue mexer em metabolismo hoje em dia. Então, se alguém vender aí uma medicação dizendo que ativa metabolismo, a gente diz que tem 2 tipos. Os que não funcionam e os que fazem mal. Eita! Então, assim, ou não funciona ou não faz mal. Porque a gente hoje não consegue ativar metabolismo de gasto energético sem ativar sistema cardiovascular. Então, Ou seja, tu tá em algum ritmo de exercício. Você gasta, vou gastar mais em repouso, vou aumentar meu metabolismo. Eu tô aumentando frequência, eu tô aumentando pressão. Então, ele belisca insegurança cardiovascular. Então, a gente hoje não tem medicação que ative metabolismo de maneira segura. Então, a única coisa hoje que ativa metabolismo é Exercício. exercício. Então, isso sim, se você consegue... Eu achei que isso estava ligado diretamente a uma questão que às vezes tu vê um cara magrinho, mas ele come. Magro Cara, de ruim. mas ele... Magro de ruim. Então, O famoso magro de ruim. Mais de ruim. Mas, cara, ele come de tudo Ele- em qualquer horário e nada Ele- abala o cara, velho. oxida energia muito fácil. Então, você vai imaginar aqui uma caixa d'água. Esse cara, ele tem uma torneira que o organismo é natural dele. Ele não conta, ele não pesa, ele não mede, ele come. Se ele come mais, ele abre essa torneira e ele joga energia fora. Se ele come menos, ele fecha essa torneira e ele conserva energia. Esse cara tem uma regulação metabólica muito ajustada. Só que não é todo mundo, é uma minoria. Então, em residência, a gente tem ambulatório de magreza, né? Então, vamos estudar esses pacientes que são naturalmente magros, desde microbiota intestinal até regulação hormonal, para ver se a gente conseguiria transportar isso Pra um para cara... um paciente de Claro, obesidade. era isso que eu assim. ia perguntar. Mas até hoje, nada. Não, né? não, Então, não, hoje, não tem como... a gente ainda não consegue trazer essa regulação metabólica desse carinha para um outro paciente. Em compensação, eu tenho um paciente que ele não sabe oxidar energia. Então, ele tem uma torneira muito fechada. Então, o mínimo que ele come a mais, ele transborda. Ele retém aquela energia toda. Ele não sabe oxidar a energia de maneira adequada. Então, esse paciente, ele tem que ter uma alimentação cognitiva. Ele tem que ser atento. Porque Regrado. ele sabe que se ele errar, ele vai armazenar e ele vai ganhar peso. Aquelas pessoas que dizem, cara, se eu como uma folha de alface a mais, acabou. Mas tu come um boi Exato. inteiro e tá Boi tudo inteiro, tá certo. tudo Dá uma certo. raiva. Dá uma raiva, Dá. exatamente. Eu já fui assim. Tu já foi assim, não. Agora eu tenho Tem como mudar isso? Estraga com o tempo. Ah, era isso que eu ia Né? perguntar. Então, a gente pode ter um paciente que é um magrinho de ruim, que tem essa regulação metabólica funcionando bem, e com o tempo, por essa questão desses disruptores endócrinos, Que vão falhando. ele Vão... pifando esses sensores e ele perdendo isso com o tempo. Acho que eu tô precisando do endócrino. Então, Porque eu era o magro de ruim. Puta, eu comia muita porcaria e sempre um palito. mas você tinha um gasto energético mais alto Tinha, também, é. né? Então, a questão, você fazia... Eu você era- surfava, surfava, né, Aham. a atleta. Então, tem uma questão de você ter um gasto energético muito mais alto que você não manteve na vida. É, a questão ali que a doutora falou, quando um atleta se aposenta, né? Por exemplo, a gente vê muito jogador de futebol nisso, né? Isso, então, isso é clássico. Tem um estudo muito bonito que mostra isso, que eles estudaram drive de alimentação. Então, a gente tem um paciente que é um atleta, ele treina muito, ele treina na academia, ele faz 5, 6 horas de treino no dia, ele vive numa atividade física intensa, e ele come proporcional a isso, porque o teu organismo não deixa você em déficit energético. Então, se você tiver acesso à comida, você vai comer o suficiente para manter peso. E aí, uma vez que ele para a atividade física, que ele diminui essa intensidade de gasto, ele não consegue diminuir esse drive de alimentação. Ele continua comendo naquela mesma intensidade, ele dispara peso. Então, esse atleta, ele tem que ser muito treinado
para no momento que ele para ele reajustar a quantidade de alimentação e ele também manter um mínimo de atividade física para manter aquele gasto talvez não tão intenso, mas ainda manter um metabolismo, um gasto ativado. É fundamental. Nossa. Perfeito. Doutora, o que é a síndrome de Cushing? Não sei se é assim que se fala. Síndrome de Cushing. Cushing? Pode então. ser. É hipercortisolismo. Lembra que eu falei do hormôniozinho que quando a gente dorme mal, ele sobe, que é o cortisol? Então, síndrome de Cushing é quando eu tenho um tumor que produz cortisol. Então, eu posso ter um tumor na hipófise ou na adrenal. O cortisol, ele é produzido numa glândula que fica em cima do rim, na adrenal. Então, eu posso ter um tumor direto na adrenal, e ela ali tá produzindo, então, mais cortisol. Ou eu posso ter um tumor na hipófise, que produz um hormônio que manda a adrenal trabalhar demais. Então, quando a gente tem síndrome de Cushing, eu tenho que descobrir onde que está esse tumor para poder tratar, né? Para fazer uma cirurgia e tratar. É uma causa hormonal de obesidade. Então, síndrome de Cushing está associada a ganho de peso e é um ganho bem estereotipado. Eu brinco que o paciente, ele fica... Meus alunos vão lembrar de mim. Ele fica tipo o Homer Simpson. Sei. Então, é um ganho de obesidade central, barriga, bracinho fino, pernoca fina, uma obesidade bem central. Cara, já vi várias pessoas assim. Giba, às vezes, ganha um pouquinho de gordura aqui na região. Um rosto bem redondo, que a gente chama na endócrino, pode ser um pouquinho pejorativo, mas de faces de lua cheia. É um rostão redondo e uma pletora facial, assim, um rosto bem vermelho, assim. Então, esse cara, ele pode ter um ganho de peso por hipercortisolismo e ser síndrome de Cushing. Mas, hoje em dia, a principal causa de excesso de cortisol, ou uma das principais, é consumo, né? O povo toma muito corticoide, né? Dor na coluna, corticoide. Sinusite, corticoide. Covid, corticoide. E faz um mal danado, esse danado corticoide, né? Faz bem na hora, momentâneo, mas faz um mal danado. E aí o paciente aprende que resolve muito sintoma, né? Então resolve dor, resolve sinusite. Ele começa a tomar isso indiscriminadamente. Eu uso pastorite. Xaropinho de corticoide. Não o nasalzinho. Aí não tem tanta consequência. Ele não tem um efeito. Budesonida. Ele não tem. Olha até o nome. Ele não tem um efeito sistêmico. O pior é o oral, o comprimido, e os injetáveis, né? Então, beta-30, Dexalgen. Já tomei beta-30 pro futebol. Exatamente, pra poder jogar. Já tomei. Ele melhora nem joga tão bem assim, fica se drogando. Não, cara, mas machuquei, precisava jogar, joguei com beta-30. E, cara, foi quase de um dia pro outro, cara. Ganhou pelo menos ou perdeu? Ganhamos. Ah, então tá bom. Valeu. Valeu a pena, valeu. Ô, doutora, eu tenho psoríase. Tá. E a única pomada que me resolve, principalmente assim na barba, é uma pomada que tem corticoide. Esqueci o nome dela. Candy Corte, alguma coisa assim. E só que eu não gosto de usar ela. Porque eu tenho medo dessa questão do corticoide. Só que eu uso ela, eu tô irritado, por exemplo, a pele tá irritada. Eu uso de noite e de manhã. Tem nada, cara. Exato. E não precisa ter medo, mas assim, a pomada, de acordo com a superfície corporal, é impactante. Então, se você usa em superfície corporal muito extensa, ela pode simular uma síndrome de Cushing. Isso é comum, às vezes, de ver em criança. A mãe usa a pomada de corticoide para dermatite de fralda. Sim. E daí enche a criança de pomada numa superfície corporal muito alta. Porque proporcionalmente da criança, aquela superfície corporal é um monte, né? Perfeito. É diferente você passar um pouquinho. Sim. E aí, quando você vê, a criança tá meio cushingoide, tá com aquele aspecto de Cushing, por excesso de pomada de corticoide. É uma coisa que você tem que orientar, às vezes, a mãe para usar uma pomada que não tenha corticoide para dermatite de fralda. Vivendo e aprendendo. Sempre, né? Doutor, e o que é a síndrome de acromegalia? Falei certo? Acromegalia é outro hormônio. Então, vamos lá. A gente tem na hipófise a produção de GH, que é o hormônio de crescimento. Perfeito. Esse é outro hormôniozinho que às vezes o pessoalzinho gosta de usar. Vai lá pedir, né? Gosta de usar também. Tens aí, doutora? Então, até tenho, mas não vou te dar. Esse é um pouco mais caro ainda. Então, o GH é o hormônio de crescimento.
E aí, se a gente tem um excesso de produção de GH, a gente pode ter acromegalia. A gente tem 2 espectros, né? Se é na criança, o excesso de GH na criança, que ainda não fechou a cartilagem de crescimento, que ainda está na fase de crescimento, ela tem gigantismo. Ela cresce demais, alta estatura, né? Sim. E se é no adulto, como ele já tem a cartilagem de crescimento fechada, ele não cresce, mas ele cresce extremidade. Ele fica meio com cara... eu digo que a endócrina, ela tem os seus perfis, né? É o Homer e a acromegalia é o Shrek. Sei. Então, é uma fronte mais avantajada, orelha, nariz, queixo. Aí, Rafa. Então, é um aspecto meio de... Acromegalia. Aqui, ó. acromegalia, excesso de hormônio de crescimento. O dedo fica mais salsichoide e é excesso de GH. É danado, tem que ser tratado, é uma doença de difícil diagnóstico, né? Muitas vezes passa batido, tem um atraso no diagnóstico porque a pessoa ela não percebe esse sintoma muito bem. A gente diz que ela vai tendo um embrutecimento da face, mas ela não valoriza aquilo ali. Acha que é um envelhecimento. Exato, então... Tô envelhecendo. Exato, e então isso atrasa esse diagnóstico e a gente tem uma mortalidade aumentada nessa população, então tem que tratar. Então é uma população de risco cardiovascular muito alto, então eles morrem muito de arritmia de coração, então tem que tratar. Caraca, doutor. E... Aí é preocupante, hein? Exato, mas é um tumor, e ele secreta bastante. Esse é o tumorzinho que opera pelo nariz. Sabe quem tinha acromegalia? Vocês que gostam de esporte de luta, pensa num lutador de MMA. Com um aspecto meio... O Rafa vai saber mais. Um aspecto meio do Shrek. Meio do Shrek. O que foi preso, o mexicano lá, não? Não, ele é brasileiro. Tá, brasileiro? Caraca. O O cara queixo de cavalo quadrado lá, lá. O Pezão. O Pezão. O Pezão. Isso, Eu ia falar quadrado. O Pezão tinha acromegalia. Cara, é que eu E lembrei ele do operou. uma pessoa que é muito parecida com o Shurek, é aquele que lutou com... Ele lutou com o Verdun, inclusive, e foi preso. Mexeram na filha dele, vamos dizer assim, e ele saiu atrás do carro pra matar o cara, pô. Fez justiça com a Caim chapa, Velasquez. Caim Velasquez. Ah. Ele tem uma cara meio de Shrek, por isso que eu achei Então, que... Mas o Pezão, brasileiro é o... se você botar Pezão. no Google, ele vai mostrar. O Ele Pezão. tem uma reportagem. Sim, ele até fez, porque ele também era grande ele fez também, uma né? cirurgia transnasal, né, pra tirar o tumor da hipófise. E Esse- ele tinha um tumor duplo ainda. Ele tinha um tumor que produzia a GH, que dá essa questão da acromegalia, e um tumor que produzia prolactina, que é um hormônio que estimula a glândula A mamária. mamária a produzir leite. Então, ele tinha um sintoma chamado galactorreia, que é a saída de secreção pela mama pelo excesso Ô, de louco. O prolactina. cara aperta a tetinha e sai uma coisa. Sai. E daí ele É falou mesmo? assim, e é danado. E às vezes o paciente não procura porque ele se sente inibido Sim, em relação ao imagina, sintoma, cara. mas ele tinha um tumor duplo e operou com uma cirurgia Esses transcranial. tipos de tumores não quer dizer que é um tumor maligno? Eles, no geral, não são malignos, tá? Esses tumores da hipófise são células que começam a produzir hormônio de maneira desregrada, assim. O danado é porque a abordagem cirúrgica é difícil. Então, ele não é maligno, mas ele incomoda porque é difícil operar a hipófise, né? Imagino, Então, é uma cara. glândula piquititinha lá dentro da cavidade nasal, na sala túrcica, que a gente chama. Então, é uma cirurgia extremamente delicada. Você mexe, por exemplo, eu quero mexer no GH, porque ele tem um tumor que produz GH. Mas do ladinho é a célula que produz TSH. E daqui a pouco eu desregulo a tireoide. Nossa, Do ladinho é a célula que produz LH e FSH. Ainda vou desregular o testículo. muito Então, complexa, né? É uma cirurgia danada de ser feita. Então, ele incomoda por isso, mas por ser maligno, não. No geral, não são lesões malignas. Perfeito. Ei, deixa eu te perguntar, vamos fazer aquelas? Vamos. Quer fazer? Vamos. Então fazer faz os aquelas. mitos. Verdade e mitos. Deixa eu pegar a minha cola aqui. Vamos procurar aqui. Nada de cola, eu quero direto na mente. Eu nem fiz tanta pergunta, porque o Rafa tava empolgado aqui, mas daí a gente Eu sou sempre empolgado, né, cara? mitos e verdades, tá? Bora lá. Vamos lá. Fazer exercício em jejum queima mais gordura? Verdade. No sentido de que o primeiro estoque energético que você acessa quando você vai fazer exercício é glicogênio.
E depois que você queimou o glicogênio, é que você teoricamente vai acessar tecido gorduroso. Se você vem de um jejum longo, o teu estoque de glicogênio já está muito baixo. Então, você acessa o tecido gorduroso de maneira mais fácil. Então, é uma verdade. É uma verdade. Essa aqui é pra mim. Bora. Então, vai. Comer tarde da noite dificulta o emagrecimento? Assim, a gente tem um equilíbrio calórico no dia. Então, eu preciso achar... Se você não comeu nada o dia inteiro e você comer só à noite, mas você manteve um equilíbrio calórico, você não vai ganhar peso. Só porque você está comendo num horário de taxa metabólica muito ruim, de gasto metabólico muito ruim. E aí, se você tem uma energia que você não vai usar, ela vai ser armazenada. Então, a gente deveria comer circadiano, na luz do dia. Mas assim, se você perguntar se tem um estudo que prove isso, não. Só porque... É uma coisa meio óbvia, né? Você vai comer num horário que o gasto energético é muito baixo. Aí as enzimas ficam trabalhando a noite toda. Exatamente. Porque, por exemplo, você vai lá, você comeu. Daí você pega ali uma molécula de gordura, uma molécula de glicerol, você combinou ela, você fez um triglicerídeo. Esse triglicerídeo, ele pode ir para o teu músculo, porque você está usando, está caminhando, estamos aqui trabalhando. Ou se você não usar ele, a insulina vai jogar ele para tecido gorduroso. Tecido Que gorduroso. é o pior, né? Tecido gorduroso. E tirar ele dali é uma nhaca, né? Uma vez que ele entrou Quer pra ver tirar... na barriguinha, né, doutor? Nossa, aquela gordura que não é vascularizada é como aquela garrafa de água que tá lá em cima. Você toma toda a água, Isso. mas para você chegar naquela ali é Isso. difícil. Muito Então, a bom. gordura localizada é muito isso. Flanquinho, né? Ai, Falando nisso, vamos até... Eu vou pular... Tu falou muito da questão do exercício, do esporte. Qual que é o exercício mais indicado para queima de gordura? Boa. Assim, os melhores resultados para perda de peso é você associar musculação, exercício de carga, de força, com exercício cardio. Então, os melhores resultados é associar os dois estímulos. Mas o exercício que mais acessa de imediato o tecido gorduroso é o cardio, é o exercício aeróbico. Então, ele vai ter uma busca predominante por gordura como substrato energético. Agora, não é interessante você depletar a massa muscular, porque a massa muscular me dá um ganho metabólico de repouso. Quanto mais músculo eu tenho, mais energia eu preciso para viver. Então, maior é o meu metabolismo. Então, a musculação entra muito nessa questão de manter um gasto de repouso. Deve ser por isso que eu sinto tanto sono, A porque eu odeio combinação dos dois tem que ser... O ideal é combinar os dois. Eu odeio fazer exercício de força. Então, Eu adoro, Eu tenho um ranço. Eu gosto. Mas Tenho tem um que, ranço. tem que fazer, Álvaro, porque assim, a Escuta. qualidade de vida no tempo, ela vem muito por força. A gente não imagina... Talvez você aqui em Garopaba, assim, mas a gente não imagina que o cara lá de 65, 70 anos, ele vai pegar a bike e vai subir o morro de bike. Então, o ganho cardio nessa fase, talvez ele não é tão impactante quanto o ganho de força. Mas você imagina que você com 65, 70 anos, você quer pegar teu neto no colo, você quer subir uma escada, você quer levantar do chão. Então, isso é força. Esse é um trabalho de musculação. Não tem jeito, tem que trabalhar. Ainda mais agora que eu cheguei no 40, né? Fazer o exercício de Dá-lhe, meu filho. Segunda-feira, matricula. Porque eu odeio pra academia. Vamos junto, pô, te levo junto. Deus. Mas, Pergunta. enfim. Alimentos como aipo. Aipo, né? Aipo, né? Ai, Pode ser. é certo. Ou a toranja. O que é toranja? É uma espécie, É uma espécie de laranja. Ah, tá. Queimam mais calorias do que fornecem? Difícil dizer, porque isso é uma coisa individual. Mas é mais para um mito. A gente não tem nenhum alimento que, se você ficar comendo ele, ele vai queimar mais do que ele forneceu e você vai viver num déficit. Bem que eu queria. Mas assim, não. Beber água gelada ajuda a acelerar o metabolismo e perder peso? De jeito nenhum. Nem gelada, nem quente. Só pra hidratar mesmo. Ajuda na tua sensação de melhora de sede. Mas água gelada calor parece que também, mata né? mais sede. Mas assim,
Pra gasto energético não, né, gente? Pelo amor de Deus. A galera, cada um, viu? E você quer corte de 1 milhão, tá? Só pra Vai. avisar. Suplementos alimentares para emagrecimento são eficazes para si só, sem a necessidade de dieta equilibrada e exercícios? Não, a gente não tem nenhum suplemento que isoladamente faça a gente perder peso. Então, perder peso é um contexto de usar uma medicação adequada, se for necessário, ajuste de alimentação e atividade física. O suplemento é um extra. O suplemento mais ganha peso do que ajuda a perder. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer um adendo, que é fitoterápico. Hoje em dia, nesse mercado de manipulação e de fitoterápico, se vende muita coisa com resultado muito ruim. Então, são coisas que se oferece com custo alto e que entregam um resultado muito ruim. Então, tem que ser racional nessa prescrição, porque às vezes você está encarecendo o tratamento de um paciente com coisas que fornecem pouco resultado. Se for para encarecer um tratamento, bora usar o que tem de mais efetivo. O que tem de melhor, né? Então, não vai investir em coisa que é cara e funciona mal. Perfeito. É verdade que evitar todas as gorduras é essencial para emagrecer de forma saudável? De jeito nenhum. A gente precisa de um consumo de gordura, de preferência os poliinsaturados, porque gordura é um alimento extremamente sacietógeno. Então, se você quando come uma carne gordurosa, uma carne ensopada, você falou assim, eu olhava a carne ensopada, ela não me atraía. Por quê? Você está saciado. Os alimentos gordurosos estão muito associados à saciedade. Se você priva muito eles, você vai ter uma dificuldade de dar sustentabilidade no processo de restrição alimentar, porque você vai ter dificuldade de ter saciedade. Então, é um equilíbrio de macronutriente, tanto carbo, quanto proteína, quanto gordura. Beleza. E agora eu vou largar uma polêmicazinha, né? Bora. É bom ter uma Bora. polêmica. A Dora gosta da polêmica. O que tu tem pra falar pra nossa turma aqui do podcast sobre esses remédios milagrosos que são ofertados aí na internet? Então, é o que eu Que falei. Tá cheio, né? Não. Isso é o que mais tem, né? E é o que eu falei anteriormente, assim, gente, fitoterápico entrega um resultado muito ruim de potência. Então, se você comprar um remédio na internet que você vê que ele tá te surtindo um efeito, que ele acelera, que você tá perdendo peso, isso tá muito longe de ser um fitoterápico. E aí você não tem nem noção do que tem aí dentro. Então, já tem várias reportagens de medicação que coloca sibutramina, anfetamina, benzodiazepínico, tudo misturado. Caraca. E vende, eu brinco, dessas medicações parece que sai de um bueiro, assim. Ela não tem registro, ela não tem um responsável farmacêutico, ela mal tem rótulo. Ela simplesmente nasceu. Ela nasceu. E ela vende, assim, no salão de beleza, é amiga, alguém entregou. E, assim, se tem um resultado, não é uma medicação natural. E aí você não tem nem noção do que você tá tomando. Essas coisas é meio bizarro, assim, porque eu já vi, tá? E eu não sou do ramo. Eu já vi whey protein sendo vendido e era maisena que tinha dentro. Nossa. Sério, meu? Caraca, cara, totalmente... Nossa, porque, pô, só carboidrato. O cara quer ajudar a pessoa a levar a proteína. É um mercado muito lucrativo. É porque é um mercado muito lucrativo, claro. Cara. E como eu trabalhei aí no segmento de esporte por muito tempo, então eu conhecia as pessoas do ramo. Eu vi lá na Arnold, lá na feira da Arnold que eu fui. O cara me mostrou, isso aqui é maisena, cara, tá, não sei o quê. Tipo, peguei no mercado, tá. Cara, sabe qual que eu acho que é o maior problema? As comparações. É entrar no Instagram, tu vê que tu não tá no padrão e tu quer emagrecer ou ser aquela pessoa de qualquer jeito. E o cara procura qualquer... E aí tu procura qualquer santo que faz milagre. Exato. E assim, nem o cara que tá ali é daquele jeito, né, gente? Vamos combinar que 99% das fotos do Instagram, elas estão um pouquinho mexidas, né? Sim, então naquela tal da Lipo HD, né? Então, assim... Já viu isso, doutora? Sim. Cara, é assustador, velho. É bizarro, Não, tu já viu também? Já vi. Ó, gente, quem não viu aí, procura Lipo HD. Assustador, cara. Então... O cara é um gordinho, sai... Exato. Bombado. É engraçado porque isso era uma coisa ruim antigamente da lipo, né?
a cânula grossa, que fazia o abdômen todo ondulado. Ninguém queria, era uma lipo mal feita. Então foram deixando as cânulas cada vez mais fininhas para fazer aquela retirada bem homogênea e não ficar ondulado. E agora tá na moda deixar os gominhos de gordura, não é um gominho de musculatura. Então eu tô na Mas moda. assim... Eu tenho um inteiro de gordura. Eu tenho um tanquinho inteiro. Então, acho que, assim, a rede social é uma coisa que vem para trazer informação, para trazer coisa boa, mas ela traz esse fator de comparação muito importante. E aí a gente pode ter essa questão do dismorfismo, né? Uhum. O paciente, não, eu quero o meu rosto com filtro. Ele não se vê mais na foto natural, ele quer com aquela questão do filtro, ele quer aquela perna torneada e ele vai buscar, e aí não dá, gente, assim, vamos pelo básico, né? O objetivo é de viver mais com qualidade. Cara, vezes a não Camila... existe almoço de graça, velho. Quer, vai correr atrás, vai pra academia. Às vezes eu tiro uma foto, a Camila manda mensagem, não quer que eu tire os teus pezinhos de galinha? Disse, não, deixa aqui, é muita temporada havaiana, É isso. é muito surf, aqui foi tratado. É muito sol, amigo, né? Muito pouco protetor solar. E muita praia. Muita praia. É Coisa muita experiência. Então, Doutora, vamos chegando ao fim, já temos aí mais de hora, né, Maurício? Foi bem legal. A gente passou rápido demais, né? Passou bem rápido, bem Porque rápido. a gente deixa por um gostinho de quero mais, pra parte É 2. sempre bom, cara. É É sempre bom, lógico. porque aí a gente fica na manga pra fazer um ao vivo. É lógico, pra vamos fazer fazer um ao alguma vivo. coisa assim. bora lá. Então é legal isso. Doutora, eu queria de verdade agradecer por estar essa noite aqui com a gente, né? Sair lá de Tubarão, tarde da noite. Deixou os filhos filhos em casa, marido, deixou o pra estar marido aqui de um babá. pouquinho com a gente, passar uma informação aí pra galera que foi de grande valia. Eu tenho certeza que muita gente vai extrair muita coisa legal daqui. Muito bom, muito bom. Foi muito bom mesmo. Então, eu queria agradecer. Só fica o agradecimento aqui do Disque Pod, né, Álvaro? É isso aí. Eu queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite e parabenizar também pela iniciativa, assim, né? Então, trazer informações diferentes, um pouco de saúde, um pouco de esporte, só agrega para Pras pessoas. o público. E pode deixar aí pro pessoal aí o escritório que tu atende, pode Claro. deixar tudo, pode fazer a propaganda aí, Por que aqui favor, a gente tá porque em casa. quem precisar vai com certeza buscar a doutora. Então, bora lá. Quem quiser, gente, eu atendo na Provida, em Tubarão. E pode deixar ali, então, a doutora Camila MM Campos, para me achar no Insta. A Se gente vai quiser colocando lá embaixo. Aqui. ficar com alguma dúvida, me manda uma dúvida ali no inbox, né? Volta e meia a gente abre uma caixa de pergunta e quem sabe a gente não faz uma caixinha e já esquematiza para uma né? próxima vez. Boa, Só as boa. perguntas do Instagram. Doutora, obrigado. Vamos finalizar então. Galera, esse foi o papo de hoje com a doutora Camila Campos, endocrinologista. Essa palavra é difícil. Então, olha aí, ó, não deixa de curtir, Tem que ter um compartilhar, pedidinho. né? A gente nunca pede A nada, gente né, nunca Rafa? pede nada pra ninguém aí. A gente traz as galera aí massa, a galera top. É difícil trazer as pessoas aqui, elas se doam pra estar aqui. Então faz isso, compartilha, curte, manda um comentáriozinho aí, segue a doutora lá no Instagram dela, tá aí embaixo, vai passar na tela. É isso. Beleza? Fechou? Boa noite, obrigado. É nóis. Vamos.